você que nos visita e que talvez não tenha vindo, ou você que já faz parte da comunidade Ágape, nós estamos numa série que se chama Brilhe, que é o tema do nosso ano, o tema do ano, da igreja, onde nós somos convocados por Jesus. Lá no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo número 16, ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou na NVI diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E diante disso, hoje é a terceira parte desta série. Na primeira semana, o nosso pastor Robson ministrou sobre Deus se importa com o perdido, e ele conta comigo e com você para pregar o evangelho, amém? Na semana passada, o pastor Adilson ministrou sobre a oração de Neemias, onde aquele homem se coloca em favor de um povo, ele ora, ele intercede a Deus, e Deus lhe dá condições para que ele possa fazer a diferença no meio daquele povo. E hoje, a terceira parte dessa série, eu quero compartilhar com você que brilhar é unir histórias. Eu e você temos uma história. Eu e você, um dia que já encontramos a Cristo, podemos dividir a nossa vida em dois momentos, assim como a história da humanidade é dividida: um momento antes de Cristo e um momento depois de Cristo. Porque quando Cristo entra nas nossas vidas, toda a diferença acontece, amém? E nós, eu e você, temos uma história. Se eu fosse perguntar aqui nessa noite, quem tem uma história? Qual é a sua história? Todos nós temos uma história. E qual é a sua história? Quando nós falamos de história, eu começo a lembrar, como essa foto que está aqui atrás, álbum de fotografia de família. Quem tem álbum de fotografia de família aí na sua casa? E quando a gente olha para um álbum de fotografia, às vezes, obrigado, eu já ia pedir que o negócio, a garganta está seca aqui, obrigado. Quando nós olhamos para um álbum de família, muitas vezes a gente se assusta um pouquinho, né? É verdade? A gente se assusta em algumas questões. Meu Deus, eu já fui mais magro, né? Meu Deus, eu já usei essa roupa aí. Não pode ser. Meu Deus, eu tinha esse corte de cabelo. Nunca me esqueço, né? Que até anos atrás eu tinha trauma da minha carteira de identidade, gente. Aquela foto que talvez eu não seja o único, mas talvez alguns aqui. Quem aqui já teve trauma da foto da carteira de identidade aí? Nunca me esqueço. O Maicon Gentil está aí, não? O Maicon Gentil está nesse primeiro culto, não? Nunca me esqueço, eu tinha 13 anos, a mãe mandou eu bater a foto da carteira de identidade. Eu estava dormindo, eu acho que era umas 10 da manhã, aquela época que a gente podia dormir até tarde, né? A mãe: filho, acorda, vai lá, bater a foto. Eu morei sempre no Costa Cavalcante ali, e daí tinha o Maicon Gentil, que hoje o Maicon Gentil, o filho que assumiu. E eu fui de bike, cheguei lá com o cabelo desse tamanho, cara de sono. Daí ele ainda perguntou: tu queres pentear o cabelo, dar uma arrumadinha? Eu disse: não, pode deixar assim, tá bom. Por que eu não ouvi, o conselho dele? Aquela foto perdurou na minha identidade até 2009, 2008, quando eu fiz uma nova identidade. Mas cada vez que eu tinha que mostrar a identidade, eu tinha que mostrar eu com aquela juba de leão e com aquela cara de sono. E eu tinha vergonha daquela foto. E assim como eu tinha vergonha daquela foto, às vezes a gente olha o álbum de família e pensa: meu Deus, que diferença. Alguns, Deus foi bondoso e está melhorando com o tempo, Outros a idade realmente veio, mas continua bonito do mesmo jeito. Mas a história, cada um de nós carrega uma história, amém? A sua família tem uma história, a sua caminhada de fé tem uma história. E eu quero compartilhar com você, antes de ministrar a palavra, a história de um menino. Eu quero compartilhar com você a história de um menino que, quando ele tinha mais ou menos 8, 9 anos de idade, os seus pais são convidados para ir para a igreja, por um casal, por um parente, e a igreja era muito próxima da casa desse menino. E esse menino vai então, no primeiro culto com os pais. Ele tinha 8, 9 anos, uma criança ainda, não entendia bem o que estava acontecendo. E esse menino continua indo algumas semanas com os pais vão algumas semanas, talvez meses, mas logo os pais param de ir. E como a igreja era muito próxima da casa desse menino, esse menino continua indo, A igreja era quase na esquina da casa desse menino. E esse menino continua indo e continua a frequentar. E como esse menino,
E quando ele tinha os seus 9 anos, ele já era um pouquinho grandinho, né? Ao invés de ele entrar na classe das crianças, esses meninos já botaram ele direto nos adolescentes, por causa do seu tamanho. E ele continuou indo, e nesse período da vida, seus pais se separaram. Quando ele tinha mais ou menos 9 anos, os seus pais se separaram. E o seu pai foi embora para uma outra cidade, e ficou durante algum tempo indo e voltando, vinha aos finais de semana, mas isso durou poucas semanas, poucos meses. E esse pai então nunca mais voltou. Esse pai que até então vivia junto com essa família, a família constituída por pai, mãe, esse menino e a sua irmã, que era 4 anos mais nova que esse menino. Esse pai nunca mais apareceu. Então esse menino ele ficou dos 9 aos 13 anos sem notícia do pai. Durante muito tempo a mãe dele tentava notícias do pai, mas o pai simplesmente sumiu no mundo. Sumiu. E agora esse menino fica morando então com sua irmã, com sua mãe e com sua avó. E o tempo vai passando e ele vai crescendo dentro da igreja. Ele chega mais ou menos à idade de 10 anos. E quando ele chega em 10 anos, lhe é feito um convite. Ele já estava 1 ano mais ou menos frequentando a igreja. E na época o pastor lhe faz um convite lá na igreja. Quem queria se batizar? Mas ele ainda era uma criança. Só que Deus foi generoso com ele, porque Deus já ministrou no coração dele, mesmo com aquela pouca idade, a necessidade dele se batizar. E esse menino com 10 anos, ele se batiza. E se batiza e começa a crescer na igreja, começa a frequentar, e começa a participar de escolas dominicais, e começa a estudar a Bíblia, e começa realmente a crescer com Cristo. E quando, mais ou menos, esse menino tinha uns 13 anos, um dia, toca um telefone, uma madrugada. Olha, mataram teu pai. Mataram o pai desse menino. O pai desse menino, durante esse tempo ausente na vida dessa família, ele se envolveu no mundo do crime. E um dia, ele estava no bar, e alguém chegou por trás e deu 2 tiros na cabeça do pai desse menino. E esse menino, então, há 4 anos sem ver o pai, sem ter notícia alguma, sem saber como estava. A mãe muitas vezes tentou contato, mas as poucas vezes que tentou, não conseguiu, ou quando conseguiu falar com o pai não queria mais saber dessa família e dos seus filhos. E era um sábado para domingo, a família deste menino viaja até Curitiba, a cidade onde estava esse pai agora num caixão. E o menino chega lá, e 4 anos sem ver o pai, e não lembra muito como era a fisionomia, passou tempo, mas nem deu de perceber muito, porque como foram 2 tiros na cabeça, a cabeça estava enfaixada, e foi a última vez que ele pôde ver aquele pai. Foi num caixão depois de 4 anos sem ter contato com aquele pai. Só que Deus foi tão bondoso na história desse menino, que Deus levantou pessoas para suprir a carência desse pai. Primeiro Deus foi o pai daquele menino durante toda a sua história. Depois, Deus levantou um tio que, enquanto morou com esse menino, supriu a carência de um pai. Enquanto morou com essa família, pôde fazer o papel de um pai. E esse menino cresceu. E quando ele tinha seus 13, 14 anos, ele conheceu uma pessoa dentro da igreja, um homem, que acreditou nele. E que disse, olha, sempre dizia, um dia vai ser pastor. E começou a liderar ele num grupo de adolescentes. E começou a participar de um grupo de adolescentes que só participavam meninos na igreja, parecido com escoteiros, chamado Embaixadores do Rei. E durante dos 13 até os 15, 16 anos, esse menino foi ministrado por um homem que fez toda a diferença na vida cristã desse menino. E esse menino, durante 3 anos, foi instruído na palavra. Durante 3 anos, esse menino pôde conhecer a Deus através da palavra. Começou a participar de algumas atividades na cidade. Viajava muitas vezes 2, 3 vezes por ano para participar de retiros desse grupo chamado Embaixadores do Rei. E esse menino pôde conhecer a palavra, pôde estudar a palavra, decorou muitos versículos durante a sua história, participou de várias competições, se destacando.
E a responsabilidade foi desse líder que fez toda a diferença na história da vida desse menino. E quando esse menino chega aos seus 15 anos, ele não pode mais participar desse grupo, porque esse grupo, ele era para meninos de 8, 9 anos até no máximo 15 anos. Só que esse menino, ele era um menino, adolescente, mas já tinha uma bagagem cristã devido à instrução que ele recebeu durante a sua adolescência. E ele com 15 anos, ele foi convidado a pregar na igreja pela primeira vez, num culto para toda a igreja. Com 15 anos. Esse menino ficou um pouquinho medroso, ficou um pouquinho receoso, mas ele encarou com 15 anos uma igreja cheia. Com 16 anos esse menino foi convidado para ser líder de jovens na sua igreja. Ainda novo, era bem mais novo que a maioria dos jovens que ele liderava, mas não tinha quem fizesse, e esse menino aceitou o desafio. E esse menino durante algum tempo foi líder de jovens na sua igreja. E com 18 anos, mais ou menos, aconteceu algo que começou a realmente mudar o rumo da sua família. Esse menino tinha uma irmã que cresceu na igreja com ele. Durante esses anos a irmã dele também ia na igreja com ele. Eles tinham uma diferença de 4 anos. E essa irmã infelizmente entrou para o mundo das drogas. Quando ele tinha 18, a irmã mais ou menos 14, ela se envolveu com drogas. E aquilo começou a desestabilizar totalmente a estrutura familiar. E aquele menino muitas vezes ia para a igreja pregar ou participar do louvor, que também com 15 anos ele começou a participar do louvor da sua igreja. Muitas vezes ele ia ministrar a palavra aqui, pensando na irmã onde estaria. Muitas madrugadas esse menino acordou, chorando e orando a Deus: Deus, tenha misericórdia da minha irmã. E esse menino pôde viver uma vida de um menino, mas ao mesmo tempo buscando forças em Deus e sendo fortalecido por Deus. E esse menino cresceu. Hoje ele não é mais um menino. Hoje ele tem 32 anos e está pregando aqui para vocês nessa noite. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! E eu fico feliz, e eu não conto, lógico que a emoção ela vem à tona. Eu sou um cara chorão. Quem me conhece sabe que eu sou chorão, mas é impossível eu não me emocionar ao contar a minha história. Mas eu conto ela reconhecendo que se não fosse Jesus na minha história, se não fosse Jesus ter entrado na minha história, talvez a minha história poderia ter sido totalmente diferente. Se não fosse Jesus ter entrado na tua vida, talvez a tua história não seria aquela que ela é hoje. E eu fico feliz de nessa noite ter aqui pessoas que algumas eu convidei, outras apareceram, e eu fiquei feliz. Eu falei para vocês que quando eu tinha 16 anos eu fui líder de jovens na minha igreja. Está aqui o meu amigo Lucas, que eu não sabia que viria nessa noite, e foi líder de jovens comigo pela primeira vez. Quero te dar um abraço, faz tempo que eu não te vejo. Aleluia. Eu não sabia que ele vinha. Quando eu vi que, agora mesmo que eu vou contar essa história. A minha mãe que está aqui, obrigado mãe por tudo. Essa pessoa guerreira que junto com a minha avó ajudou a me criar. O meu tio que está ali, essa figura que tomou pode se levantar, tio, por favor. Eu não chamo ele de tio, eu chamo de Wilson, mas que tomou a figura paterna e durante algum tempo da sua vida exerceu o papel de um pai. Mas tem uma figura muito especial aqui essa noite que eu convidei. E não que seja mais importante ou menos importante que meu tio, que a minha mãe, mas ele tem uma figura especial no meu coração. E que talvez eu nunca tive a oportunidade de dizer para ele o quão importante ele foi na minha caminhada cristã. E foi esse líder que dos 12 aos 13 anos me instruiu nos caminhos do Senhor e dizia: um dia você vai ser um pastor, um dia você vai ser um líder. E o nome dele é Jair, ele está lá atrás, fazia alguns anos que eu não via. Eu quero dar um abraço nele. Fazia muitos anos que eu não falava com ele. Essa semana passada, a vida vai passando, a gente perde contato. Eu tenho o Estevão, que é o filho dele, no Facebook, pedi o telefone, insisti. Acho que de ser tão chato ele veio. Não, mentira, ele veio porque realmente eu sei que o carinho
é recíproco, amém? Mas eu agradeço pela tua vida, Jair, Ana. E se eu sou hoje um pouquinho do que eu sou, eu devo muito ao pastoreio teu lá na minha adolescência, que fez todo o reflexo hoje na minha vida, amém? Agora eu vou começar a pregar, se eu conseguir, amém. Eu quero que você abra a tua Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 5, do verso 1 ao verso 6. Agora eu contei a história de um menino, que hoje já não é tão menino, né? Já está na casa dos 30. E agora nós vamos compartilhar, eu quero compartilhar com você a história de uma menina que está relatada na Bíblia. E eu e você fomos chamados para brilhar. E essa menina entendeu que mesmo na sua geração ela tinha esse chamado e ela brilhou. Eu quero ler com você, a Bíblia fala sobre a história de um comandante chamado Naamã. E Naamã, ele era general do exército sírio. Eu vou ler com vocês na NVI, talvez alguns tenham ela aí nas suas Bíblias, né? E fala que Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria, certo? Era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dara vitória à Síria. Daí no versículo 2 fala: ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vai, eu darei carta para que você entregue ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta eu estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Essa menina tem uma história difícil, talvez como muitos de nós temos, mas uma história um tanto particular. Nós não vivemos mais num regime de escravidão, nós não vivemos num cenário de guerra, nós não vivemos num mundo onde as pessoas, elas realmente ganham as guerras e levam prisioneiros os que perderam a guerra. Mas nessa realidade era isso que acontecia. O rei da Síria foi lá e ganhou, e tirou uma menina judia dos seus pais, da sua terra, e levou para trabalhar como escrava da sua senhora, da sua mulher. Só que tem uma coisa na história dessa menina. Naamã estava com lepra. Lepra era uma das doenças piores que podia existir naquela época, porque o leproso ele era visto, né, como alguém imundo pela sociedade. Ele era visto como alguém realmente impuro diante da sociedade. E o leproso ele tinha que ficar às margens, né? A palavra marginal vem desse termo, né? Ele ficava às margens da cidade. Então ele certamente escondia. Ele era um general, imagina a sua importância. E quando as pessoas descobrissem que ele estava com lepra, ele teria que viver fora da cidade. Agora eu quero que você pense comigo: será que essa menina tinha motivo para odiar esse homem, sim ou não? Sim? Quem acha que sim? Ela tinha todos os motivos do mundo para odiar este homem. O homem que tirou ela da sua família, o homem que tirou ela da sua terra, dos seus amigos, e além de tudo levou ela como escrava, trabalhando de graça, né, num palácio. Só que essa menina entendeu que dar um bom testemunho independe do momento na qual eu esteja vivendo. Essa menina entendeu que, indiferente do momento em que eu esteja vivendo, eu e você fomos chamados para brilhar, amém? Eu e você fomos chamados para resplandecer a luz de Deus nas nossas vidas. Só que entenda uma coisa: ela vivia num tempo onde se dizia olho por olho e dente por dente. Ela não tinha ainda vivido nos tempos de Jesus, que Jesus disse: olha, se te bater numa face, ofereça-lhe a outra. Ela tinha todos os motivos para ter raiva. E imagine que talvez fosse um de nós, e talvez eu mesmo, certo? Eu olharia para ele: bem feito, é castigo. Ou como alguns ainda diriam, né? Castigo de Deus, aí ó, Deus pesou a mão. Mas não foi isso que ela fez. Ela deixou o amor de Deus invadir o seu coração, e ela disse: olha, lá na terra
de Israel, tinha um homem, né, que você pode realmente procurar ele, ele vai te curar. E meu irmão, ela só conseguiu isso, entenda uma coisa, ela só conseguiu crédito nas suas palavras, porque certamente ela dava um bom testemunho, amém? Porque certamente eles viam ela servindo com alegria, porque certamente chegava na segunda-feira, ao invés de ela reclamar de que era segunda-feira, ela estava lá trabalhando. Mas isso não acontece com nenhum cristão aqui, né? Todo mundo chega na segunda-feira de manhã agradecendo a Deus e louvando pelo trabalho que tem, amém? Mas em outros países do mundo tem cristão que chega, meu Deus, trabalhar de novo, agradeça a Deus porque tem tanta gente desempregada e você tem onde trabalhar, meu irmão, amém? Dê bom testemunho, indiferente do momento. Tem alguém aqui que está vivendo como escravo em uma terra estrangeira? Não, então nós temos que ouvir o que essa menina tem a nos falar essa noite, amém? Ela estava em situação muito pior do que qualquer um de vocês aqui essa noite, e mesmo assim ela deixou o amor de Deus transbordar o seu coração e brilhar na vida daquele homem. E eu quero imaginar que quando ela ia fazer alguma coisa, o bom testemunho dela deu crédito às palavras dela. O bom testemunho dela, quando ela abriu a boca para falar, olha, lá na terra do meu senhor, né, na terra onde eu morava, tem um profeta e ele cura as pessoas, e ele é usado por Deus para curar as pessoas. Por quê? Muitas vezes nós abrimos a nossa boca, falamos tantas coisas ruins, e quando a gente vai pregar Jesus, as pessoas elas não querem esse Jesus, porque, meu Deus, esse Jesus aí, só reclama de tudo, eu não quero ter uma vida igual a tua. Sabe por quê? Porque o que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. São palavras de um poeta americano que viveu no século passado. Ele diz, o que você fala é tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Resumindo, as tuas atitudes falam muito mais do que as tuas palavras na vida das pessoas. Não adianta falar de Jesus se você não vive o Jesus que você prega, meu querido. Não adianta pregar para as pessoas Jesus se as pessoas não conseguem enxergar Jesus na tua vida. As pessoas não vão dar crédito à tua voz. E essa menina certamente só teve crédito porque ela dava bom testemunho do nome de Deus, porque ela fazia, e ela fazia bem feito, porque ela fazia sorrindo, porque ela chegava lá no trabalho, ao invés dela reclamar de tudo, da economia, do sol, da chuva, ela dizia, obrigado Deus por mais um dia, obrigado pelo alimento, obrigado porque eu tenho um emprego, obrigado pela minha família. Seja como essa menina nessa noite, brilhe perante as pessoas, amém? Brilhe diante dos homens, para que o vosso Pai seja glorificado através das vossas boas obras, amém? E tem uma passagem lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 2 e 3, que eu gosto muito. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta aos irmãos da igreja de Corinto. Só que Paulo, ele está indignado, se você for ler ali, depois eu te convido, porque ele fala assim, lá no versículo 2 e 3, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos vocês, demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Sabe por que Paulo está escrevendo isso? Paulo estava incomodado, porque tinha algumas congregações, algumas regiões que solicitavam ele uma carta de recomendação. Solicitavam ele, olha, eu quero que você traga uma carta de recomendação, dizendo, de onde você veio, quem você é. Assim como em algumas igrejas nossas, eu sou de uma época em que se você mudasse de igreja, você tinha que levar a carta de recomendação do teu pastor, para que você fosse aceito naquela comunidade de fé. Mas deixa eu te falar uma coisa, muito mais do que uma carta, é isso que Paulo está falando, era o testemunho que ele dava, era só as pessoas olharem para ele e verificarem quantas vidas ele conseguiu ganhar por evangelho, não precisava de carta nenhuma. Eu e você não precisamos falar, as pessoas precisam olhar para a nossa vida e glorificar o nosso Deus, e daí sim, você vai poder abrir a tua boca e dizer, faça como eu faço e Jesus vai transformar a tua vida, amém? De nada adianta, essa menina não poderia, se ela fosse uma má funcionária, se ela vivesse maldizendo Deus o tempo todo, jamais aquele homem teria dado crédito às suas palavras, amém? Brilhar é ouvir histórias e contar a história de Jesus. Eu e você precisamos ouvir o que as pessoas têm a dizer. Eu e você lá no dia a dia no trabalho, temos que ouvir o que as pessoas estão dizendo, quais são as suas necessidades, quais são os seus anseios. Sabe por quê? Muitos problemas que as pessoas estão enfrentando, talvez eu e você já passamos. Talvez muitas dificuldades que as pessoas
estão vivendo aí no teu lado, você já passou e você vai poder dizer: olha, Jesus fez isso na minha vida. Diante da minha história, eu posso dizer para as pessoas: olha, eu passei por algumas dificuldades, mas Deus tem me fortalecido até aqui. Mas para isso, eu e você precisamos ouvir elas. As pessoas têm necessidade de serem ouvidas. O mundo clama para ser ouvido. Antes de falar, ouça o que as pessoas têm, e daí compartilhe o que Jesus fez na tua vida. Quem aqui tem histórias do que Jesus fez na tua vida para compartilhar? Quem aqui pode dizer: eu tenho histórias do que Jesus já fez na minha vida para poder compartilhar com as pessoas? Se você tem, abra a tua boca e compartilhe. Porque muitas pessoas talvez podem ser ajudadas por aquilo que você já passou e que Jesus já fez na tua vida. Amém? Devemos estar atentos às oportunidades. Olha só, essa menina foi muito esperta. Lá no versículo 3 diz o seguinte, né? Disse ela à sua senhora. Eu imagino, eu não sei, a Bíblia não fala, estava lá atrás da porta ouvindo, né? Eu imagino o cenário naquela casa o seguinte: Naamã, né? Quase com uma depressão, reclamando para sua esposa: meu Deus, a hora que todo mundo descobrir essa lepra, né, eu estou pego, né? Eles vão me expulsar da cidade. Meu Deus, eu vou perder minha honra, eu não vou ser mais ser general. Eu imagino aquela mulher desesperada, porque também ela iria perder uma honra. Ela não seria mais a mulher do general. O seu padrão de vida ia mudar. Então ela está atenta ao que está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa: não seja indiferente ao problema das pessoas. Esteja atento aos problemas dos outros. Brilhe na vida dos outros, estando atento ao que os outros têm enfrentado. Amém? Não fique com os ouvidos fechados, nem com os teus olhos fechados para o que está acontecendo ao teu redor. Essa menina podia por raiva fazer isso: eu quero é que ele se exploda. Não. Ela ficou atenta às oportunidades. E eu tenho certeza que Deus nos dá oportunidades todos os dias de brilharmos na vida das pessoas. Amém? Deus nos concede oportunidades todos os dias de fazer diferente na vida das pessoas. E ela disse: olha, quem dera, né? Quem dera, né? O meu senhor Naamã estivesse lá, porque lá tem um profeta, e eu restauraria da sua lepra. Então, quem conhece a sua história? Ela usou a história dela: olha, lá na minha terra, eu conheço, eu já vi ele curar. Ele pode te abençoar. É você convidar alguém para quarta-feira e dizer: olha, você está precisando de milagre? Lá na minha igreja eu já vi gente ser curada. E convide ela. Olha, você está com um problema no casamento? Olha, Deus já transformou meu casamento e pode transformar o teu também. Jesus não faz a obra na tua vida para você guardar para você, irmão. Jesus faz as transformações da nossa vida para nós compartilharmos com os outros. Amém? Jesus faz algo para que aquela experiência sirva de inspiração para que eu e você possamos ministrar na vida de outras pessoas. Não sejamos egoístas. Sabe por que eu e você não podemos ser egoístas? Porque lá em Romanos 8,19 diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A criação, ela não aguarda de qualquer forma. A Bíblia é categórica, ela diz que a criação aguarda com grande expectativa. Essa menina estava lá atenta aos problemas que estavam acontecendo naquela casa. E ela sabia que a expectativa no coração daquele homem era grande por uma cura. Certamente ele já havia gastado todo o seu dinheiro com médicos, com curandeiros. E a expectativa no coração daquele homem era grande. Assim como existe expectativa na vida de muitas pessoas aí fora, que eu e você conhecemos. E muitas vezes, aquilo que ela está passando, você já passou. Só que você não tem ouvido o gemido delas. Você não tem se importado com aquilo que tem acontecido na vida delas. Deixe a sua história brilhar na vida delas. Deixe a sua história fazer diferença na vida de quem lhe cerca. Brilhe através da sua história. Se você tem histórias com Jesus, e muitos levantaram as mãos aqui nessa noite, brilhar é isso. Unir a tua história com a história de Jesus. E eu tenho certeza que a tua vida ela é outra a partir do momento que você aceitou a Cristo. Amém? A tua vida ela não é mais a mesma. Por mais que eu tenha aceitado a Cristo na minha juventude, na minha pré-adolescência ainda, eu tenho certeza que ela teria sido muito pior se não fosse a misericórdia de Jesus sobre a minha vida. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.